Obrigado, Sra. Presidente. Analisamos de seguida ao conjunto as propostas números 739, 740, 41 e 42 de 2022, referentes à política fiscal do município de Lisboa para 2023. Quanto à proposta número 739 de 2022, é lançada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, gerado no município de Lisboa, para os sujeitos passivos que no ano passado tenham apresentado um volume de negócios superior a 150 mil euros, à semelhança do que se vem verificando em anos anteriores. Trata-se de uma importante fonte de financiamento das atividades do município de Lisboa. Em complemento, a isenção deste imposto encontra-se regulada no Regulamento de Benefícios Fiscais, pelo que naturalmente votaremos favoravelmente. Já quanto à proposta número 740 de 2022, merece também genericamente a nossa concordância, mas constatamos que, desde o ano passado, ela se apresenta muito mais simplificada. Para a fixação da taxa de IMI, repete o anterior valor da taxa mais baixa previsto na lei, de 0,3%, mantendo-se um agravamento da taxa em 30% para os casos de prédios degradados e uma redução da taxa em 30% para prédios classificados de interesse público. Na anterior proposta, para vigorar em 2022, a Câmara havia já optado por retirar a redução da taxa de IMI em função do número de dependentes a cargo que compõem o agregado familiar do proprietário, que havia sido introduzida em 2016, opção que o PEV todos os anos vinha contestando. Os verdes apenas têm dúvidas se a Câmara mantém ou não o benefício que vinha sendo dado aos prédios urbanos com eficiência energética, fator sobre o qual gostaríamos de ser esclarecidos. Por seu turno, a proposta número 741 de 2022 reporta-se ao valor de uma participação de 1,5% no IRS para vigorar em 2023. Deste modo, como os municípios têm direito em cada ano a uma participação variável até 5% sobre o IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, a Câmara pretende em 2023 passar de 3% para 3,5% a devolução aos municípios coletados no município. Ora, o PEV tem vindo a contestar esta figura que, por, inevitavelmente, apoiar quem tem rendimentos mais avultados, enquanto se essa verba fosse aplicada, por exemplo, na atividade desenvolvida pelo município, se aluía em benefício de todos. Desta dita benesse às famílias, que ascende a muitos milhões de euros, a esmagadora percentagem desta devolução será invariavelmente canalizada para 1/5 das famílias com rendimentos mais elevados na capital e, naturalmente, para cerca dos 10% mais ricos, ou seja, aqueles que maiores descontos fizeram em sede de IRS. Para os verdes, esta medida continua a configurar uma distorção na sua progressividade, pois beneficiará quem tiver os escalões mais elevados, ferindo assim o princípio de equidade na capacidade contributiva, visto esta devolução não beneficiar a maioria dos cidadãos lisboetas, mas apenas uma pequena parte. Não se compreende que, num período tão grave de crise social como a que atravessamos, se revertam largos milhões de euros para os bolsos da população com rendimentos mais elevados, em vez de serem reforçados programas de apoio social e económico que bem poderiam ser melhor aplicados com este diferencial. Finalmente, na proposta número 742 de 2020, referente à taxa municipal de direito de passagem, é mantido um percentual de 0,25% para vigorar no ano 2023. A Lei nº 16 de 2022 prevê a aplicação de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público. Os verdes têm vindo a qualificar esta taxa de ocupação do subsolo, tanto pela forma de cálculo como pela sua aplicação, como sendo desfavorável aos interesses dos cidadãos e até do próprio município, sendo mesmo um imposto de eventual duvidosa constitucionalidade. Desde há muito, o PEV defende que estas taxas deverão ser cobradas às empresas titulares da rede de infraestruturas que ocupam o espaço público, não podendo estas serem depois, sob qualquer circunstância, repercutidas nas faturas dos consumidores, como vem acontecendo. Com efeito, em Lisboa, subsiste nas nossas faturas caseiras uma taxa de ocupação do subsolo pela qual, e vou citar um exemplo, é cobrada pelo município aos operadores de rede de distribuição de gás natural e repercutida nos consumidores, variando com o consumo e com o número de dias faturados. Segundo julgamos saber, em alguns municípios, como o de Sintra, esta taxa terá mesmo deixado de ser cobrada. Em contrapartida, o município deveria ainda encontrar solução alternativa para as cabelagens que se encontram espalhadas pelas fachadas dos prédios, um pouco por toda a cidade e que têm vindo a ser denunciadas em repetidas petições dirigidas a esta Assembleia. Como para os verdes estas taxas, também em Lisboa, devem ser
Um encargo das empresas, que já oferem lucros muito significativos, não devendo constituir mais um encargo para os cidadãos, gostaríamos, por isso, de perceber se a Câmara admite seguir outros exemplos e, quiçá, promover uma eventual emissão de créditos aos clientes finais. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr.